Então a gente viu que a prova já foi iniciada com 2 questões de português. Logo na 2 e 3, você tinha 2 questões baseadas nesse texto. É um texto que menciona certos padrões que você encontra no núcleo do girassol, da planta, e aí ele vai relacionar isso a uma maravilha da matemática, a sequência de Fibonacci. Então vejamos, qual foi a última vez que você viu um girassol bem de perto? O que talvez você não tenha notado é como a posição das sementes faz com que a flor seja um primor da matemática. No núcleo do girassol, há 2 séries de curvas de sementes. Cada série vai para uma direção e o número de curvas não é o mesmo das 2 séries. Repare bem, se a flor tem 21 curvas para a esquerda, terá 34 para a direita. Se tem 34 para um lado, terá 55 para o outro. Se 55 curvas apontam para uma direção, 89 apontarão para outra. Reconhece esse padrão? É a sequência de Fibonacci. O matemático italiano Leonardo Fibonacci detalhou esta sequência no livro Liber Abaci, de 1202, em que defende o uso da notação numérica indo-arábica e usa um problema hipotético, com coelhos, para exemplificar sua observação. Aliás, a natureza tem vários outros exemplos de ocorrências que seguem a sequência Fibonacci. A concha do caramujo, a reprodução das abelhas e até o corpo humano. Então veja lá que a questão 2 propunha: sobre o uso de recursos linguísticos e a produção de sentidos, assinale a alternativa correta. A. A expressão o mesmo é utilizada como complemento nominal, podendo ser substituída sem alteração de sentido por núcleo do girassol. Então, se você colocar ali, cada série vai para uma direção e o número de curvas não é o núcleo de girassol das 2 séries. Não faz sentido, né? Só por isso já daria para perceber que a letra A estava fora. Agora, do ponto de vista sintático, o complemento nominal é uma função sintática que vem sempre marcada por uma palavra com preposição. Raramente, mas muito raramente, o complemento nominal aparece sem preposição, via de regra quando ele está na forma de pronomes oblíquos. Nesse caso aqui, esse o mesmo, repare, vem logo depois de um verbo que é um verbo de ligação, a forma é do verbo ser. Então eu tenho o sujeito número de curvas, não é, aí eu tenho o verbo de ligação, e eu tenho o mesmo que funciona como predicativo. Não é complemento nominal, a letra A estava fora, portanto. B. O uso da conjunção aliás objetiva concluir um raciocínio apresentado no enunciado anterior. O aliás é uma expressão corretiva. Quando você usa o aliás, você está, na verdade, querendo acrescentar uma informação por conta de algo que você queira retificar, melhorar. É verdade que ele explica depois que a natureza apresenta muitos exemplos de ocorrência da sequência Fibonacci. Porém, ele não conclui o raciocínio. Você não usa o aliás para concluir o raciocínio neste caso. Fora a letra B. C. Em o que talvez você não tenha notado, é como a posição das sementes faz com que a flor seja um primor da matemática. A preposição com é exigida pelo verbo e sua ausência prejudica o sentido do enunciado. Bom, vou tirar esse com aqui, só para imaginar como é que ficaria. O que talvez você não tenha notado é como a posição das sementes faz que a flor seja um primor da matemática. A posição da semente faz, e eu tenho uma oração substantiva, faz isso, uma oração substantiva. Esse com, ele aparece inclusive na fala, mas naturalmente o verbo fazer é um verbo transitivo direto, portanto ele não exige a preposição aí. Erro, desvio. Aqui, a preposição com é exigida pelo verbo, nesse caso não é exigida, sua ausência não prejudica o sentido do enunciado. Isso é um cacoete, é um vício que a gente tem inclusive na fala. Letra D. Em usa um problema hipotético com coelhos para exemplificar sua observação, a preposição para, que está aqui, para exemplificar, abre uma oração subordinada substantiva. Não, é uma oração adverbial de finalidade. Usa um problema hipotético com coelhos a fim de exemplificar sua observação. Exercendo a mesma função e, se tem 34 para um lado, terá 55 para o outro. Evidente que esse para agora aqui, ó, é um para simplesmente indicador espacial, indicador de local. Para um lado, para o outro. Não tem a mesma função de finalidade como a gente percebe na oração. A letra D também estava fora. Chegamos à letra E como a correta, e de fato ela vai ser a correta. Veja, o pronome pessoal você é a forma reduzida do pronome de tratamento vossa mercê. Essa é uma pequena anedota, todo mundo sabe, né? Anedota no sentido de uma história pequena, em que vossa mercê foi reduzido a você, e o uso de você busca aproximar o leitor do texto, o que é reforçado pelo uso de frases interrogativas e de verbos no imperativo.
marcas de interlocução, chamando o leitor para junto da leitura. Qual foi a última vez que você leitor, viu um girassol bem de perto? O que talvez você não tenha notado? Repare bem. É isso. Marca de interlocução a partir do uso do você, frases interrogativas e verbo no imperativo. Questão 2, letra E. Questão 3, letra A. Ele quer a correta. Após repare bem, os dois pontos separam uma oração que corrige o enunciado anterior, modificando sua estrutura e seu sentido. Está aqui, ó. Repare bem. Aí vem os dois pontos. Se a flor tem 21 curvas para a esquerda, terá 34 para a direita. Bom, qual que é o problema aqui? Essa oração não está corrigindo o enunciado anterior, ela está melhorando o sentido. Ela está chamando a atenção do leitor para aquilo que ele deve reparar. Tudo bem? Não modifica a estrutura. Além disso, não faz sentido dizer que essa oração, ao corrigir o enunciado anterior, repare bem, estaria modificando sua estrutura e seu sentido. Ela não modifica, porque afinal de contas ela faz parte da estrutura. Repare bem, dois pontos. Se a flor tem 21 curvas para a esquerda, terá 34 para a direita. Os dois pontos simplesmente preparam uma melhoria na informação anterior, mas não que a informação depois dos dois pontos seja uma informação corretora de repare bem. Letra B. No núcleo do girassol, há duas séries de curvas de sementes. Aqui, logo no início do segundo parágrafo, a vírgula pode ser substituída por um ponto. Imagina você colocar um ponto aqui, no núcleo do girassol, ponto. Você quebraria completamente o sentido do enunciado. No núcleo do girassol ficaria isolado, e aí você teria uma oração depois, há duas séries de curvas de sementes. Por que houve essa vírgula aí e ela não pode ser trocada por um ponto? Porque houve uma inversão do adjunto adverbial. Então você teria uma frase assim: há duas séries de curvas de sementes no núcleo de girassol. Ele pegou no núcleo do girassol e inverteu, e aí vem uma vírgula para marcar a inversão, que não pode ser substituída por um ponto. Afinal de contas, você quebraria completamente o enunciado do ponto de vista sintático. Letra C, comentamos já já. Letra D era aquela que era correta, é um uso de vírgula muito específico, então é um caso bastante conhecido. Em cada série vai para uma direção e o número de curvas não é o mesmo nas duas séries. A inclusão de uma vírgula após a palavra direção, portanto a inclusão de uma vírgula aqui, ó, depois de direção, separaria duas orações com sujeitos distintos. Cada série vai para uma direção, vírgula, número de curvas não é o mesmo, mantendo-se o sentido do enunciado. Esse é um daqueles usos possíveis de vírgula antes do E. Então você tem uma vírgula antes do E, é possível quando este E está separando duas orações coordenadas que têm sujeitos diferentes. No caso aqui, um sujeito inicial seria cada série e o outro seria número de curvas. Letra E. Após outro em, se tem 34 para um lado, terá 55 para o outro. Se 55 curvas apontam para uma direção, 89 apontarão para outra. O ponto, esse ponto que está aqui, é esse que ele está mencionando, separa orações subordinadas. E sua substituição por ponto e vírgula prejudica o sentido do enunciado. Bom, ele não está separando orações subordinadas, ele está separando dois períodos. Então, você terá para o outro, caso tenha 35 de um lado. Então você tem assim, se tem 34 para um lado, é uma oração condicional, cuja oração principal terá 55 para o outro. Do outro lado, oração condicional, se 55 curvas apontam para uma direção. Oração principal, 89 apontarão para outra. São dois períodos que têm um paralelismo. Então veja o que acontece. Caberia colocar um ponto e vírgula aí. Caberia. Se você quiser criar um paralelismo, você põe um ponto e vírgula no lugar desse ponto, você vai ter um período só, tudo bem, com 4 orações. Do modo como você tem no original, você tem 2 períodos com 2 orações, cada um desses períodos. Então, primeiro problema da letra E. Não se separam orações subordinadas aqui. E depois, não se prejudica o sentido do enunciado. Resposta, visivelmente, era a letra D, não tenha dúvida. Mas eu queria fazer um comentário sobre a letra C. Observe, aliás, a natureza tem vários outros exemplos de ocorrências que seguem a sequência Fibonacci. E aí ele vai dizer a concha do caramujo, a reprodução das abelhas e até o corpo humano.
Os dois pontos podem ser substituídos por uma vírgula com a alteração do sentido e da estrutura do enunciado. Eu creio que a articulação do enunciado aqui, a redação dessa alternativa, geraria dúvida. Porque, bem na verdade, se você quiser mudar completamente o enunciado, aquilo que está aqui, mudando o sentido, inclusive, essa vírgula cabe. E veja, você teria assim. Aliás, a natureza tem vários outros exemplos de ocorrência que seguem a sequência Fibonacci, a concha do caramujo, a reprodução das abelhas e até o corpo humano. Ou seja, a sequência Fibonacci, depois com a vírgula após ela, seria mais um dos elementos seguidos. Tudo bem? Junto de concha do caramujo, reprodução das abelhas e corpo humano. Mudaria o sentido, sim. E seria possível criando um enunciado completamente diferente, diverso disso que está aqui. Quando você observa a justificativa que foi dada pela banca, diz-se que esses dois pontos não poderiam sair daí porque eles estão preparando o aposto de sequência Fibonacci. A rigor, a concha do caramujo, a reprodução das abelhas e até o corpo humano não são propriamente aposto de sequência Fibonacci. São aposto de ocorrências que seguem a sequência Fibonacci. Portanto, o aposto seria referente a exemplos de ocorrências. Tudo bem? De qualquer maneira, era evidente que a letra D tinha uma correção. A letra C poderia ser mais precisa. O gabarito oficial ficou letra D está então.